Então, peço ao Alex que venha à frente, ele vai nos trazer hoje uma mensagem importante sobre o caminho, a verdade e a vida. A pequena Paula estava na casa da sua bisavó e 4 gerações da família se encontravam lá. Paula, uns 10, 12 anos, a sua mãe, a sua avó e a sua bisa. A bisa estava no quarto, a bisavó, deitada, descansando. A avó estava na sala, tricotando. E a mãe dela estava na cozinha, era Natal, fazendo lá parte da ceia. E a pequena Paula observando a mãe fazendo a comida. E a mãe dela pegou então um presunto, tender, e aí cortou as pontas, colocou na bandeja, bem temperado, colocou no forno. E a Paula perguntou: mãe, por que a senhora corta as pontas do presunto quando coloca ele na forno? Ela parou, a mãe pensou um pouco, falou: filha, sabe que eu não sei? A sua avó fazia assim, desde criança, e eu aprendi assim. Aí a Paula correu lá na sala, puxou lá o vestido da avó e falou: vó, a mãe estava fazendo o presunto, cortou as pontas e disse que a senhora fazia assim quando era pequena. Por que a senhora corta as pontas do presunto? Cortava. Parou um pouco. Sabe que eu não sei? A sua bisavó fazia assim. Aí ela foi lá no quarto, acordou a bisavó, um abraço, e aí contou a história e perguntou, chamando carinhosamente de vó: por que a senhora cortava a ponta do presunto quando colocava lá na forma? Ela parou, pensou: é que quando eu e seu bisavô casamos, nós não tínhamos muitos recursos, e a única travessa que nós tínhamos era pequena para caber o presunto, então a gente tinha que cortar as pontas do presunto para ele caber na travessa. Essa pequena história revela uma característica muito própria de nós seres humanos. É o tradicionalismo. É a maneira, a habilidade, a capacidade que nós temos de repetir processos e de fazermos isso sem questionarmos muitas vezes a origem disso. Quando alguém chega, por exemplo, numa congregação, numa igreja nova, quando alguém é convertido, passa a frequentar qualquer igreja, como é que acontece? Como acontece na empresa, no novo trabalho. Você chega e aí você vai ver como é que é o esquema, como funcionam as coisas. E aí você passa aquele período de observação, aquele período de análise, e aí você vai encontrando o seu espaço, esbarra um pouquinho, opa, esse daqui é mais ácido, aí o outro não, vem aqui, te ajuda, e você vai conhecendo as coisas, vai se adaptando ao meio. E nós não questionamos muito, porque nós queremos nos adaptar ao meio. E aí começamos a repetir processos, fazer as coisas, porque elas são, simplesmente porque é assim. E nós não questionamos a origem das coisas. Isso, aplicado à área espiritual, a servir Deus, é um perigo tremendo. Perigo tremendo. Via de regra, nós sabemos que nas Escrituras, a salvação, ela é de responsabilidade da pessoa que é salva. A responsabilidade de cuidar da sua salvação é personalíssima, é sua. Os ministros, pastores, evangelistas, professores, mestres, aquele grupo de pessoas instituídos por Deus, chamados por Jesus para cuidar do que nós chamamos de forma metafórica de rebanho de ovelhas, estão lá para colaborar no crescimento, mas não para suprir todas as necessidades ou dar toda a segurança. Isso é de cunho e de responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis por nossa vida espiritual, por nossa salvação. O fato de termos na igreja os ministros não significa que perdemos a responsabilidade pelo cuidado de nossa salvação.
é sua a responsabilidade. Quando estivermos chegando lá nos céus, não vai ter nenhum ministro abraçando você, dizendo: Jesus, deixa eu entrar. Você sabe, né? Colega, irmão, não. Vai ser você e Jesus Cristo, individual. Então, o fato da igreja, pensada por Deus, ter a característica de coletivo, de corpo, não perde a propriedade da individualidade, da responsabilidade que nós temos. E essa responsabilidade, ela tem um viés, ela tem um vínculo. Este vínculo está registrado em João 14,6. Quando Jesus falou isso, ele estava em tom de despedida. Ele estava dizendo: vou partir, vou embora, vocês vão ficar aí. E ele começa a sinalizar isso no versículo 31 do capítulo anterior. Ele diz, versículo 31 do capítulo 13, quando Jesus saiu, disse: bom, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E aí no 33, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, me buscar. E o que eu disse aos judeus, agora digo a vocês também. Não é? Onde eu vou, vocês não podem ir. Palavras de despedida. E que só ele iria. E agora o mestre, o Rabi, que está conosco, vai partir, vai embora. Aí em 14:1 ele retoma. E ele diz: não se turbe o vosso coração, porque nessa hora já estava todo mundo desesperado. O quê? O mestre vai embora para onde? E a gente não pode ir, não pode seguir, o que vai acontecer? E agora? E conosco? O que acontece? Então eles estão com o coração conturbado. E Jesus diz: não se turbe vosso coração, creiam em mim, creiam também em Deus. Aí na casa do meu pai, há muitas moradas e tal, se referindo agora que ele vai para um lugar que é a casa do pai, os céus. Vai passar pela morte. E aí no versículo 3, ele diz o propósito: eu vou, preparo um lugar, volto e recebo vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Esse é o propósito, essa é a meta, é a grande esperança que todos nós temos, a volta para irmos, para estarmos para sempre onde ele está. E aí ele diz: e vocês sabem o caminho. Então, na perspectiva de Jesus, os discípulos sabiam ou não o caminho? Sabiam? Jesus está dizendo: e vocês sabem o caminho. Essa é a visão que Jesus tem. Mas na visão dos discípulos, caminho? Eu não sei. Que caminho o Senhor se refere? Não é? O que é isso? Então, disse Tomé, no versículo 5, Senhor, olha, eu creio que o Senhor está equivocado, porque nós não sabemos, de fato, o caminho, nem para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber? Como segui-lo? Que caminho é este? E Jesus faz uma revelação óbvia, até aquele momento. Jesus diz, eu sou. E com essa primeira fala, Jesus chama para si toda a responsabilidade, a autoridade daquilo que ele está comunicando durante toda esta conversa. Eu sou o caminho. E aqui nós temos uma característica importante sobre a função e a pessoa de Jesus. Jesus é o caminho. E quando você pensa em caminho, você pensa o quê? Se você é como eu penso em caminho como um trajeto que implica numa jornada para chegar em algum lugar. Então Jesus é o meio, a jornada, ele é o traçado que vai nos levar a algum lugar. E se qualquer pessoa quiser chegar a este lugar, que é onde Deus está, e ver o próprio Deus em pessoa, Jesus está dizendo que ele é
o único caminho. Bom, nenhuma novidade disso. Eu creio que para a maioria, ou se não todos nós que estamos aqui. Porque isso é ensinado em todo mundo religioso. Ou praticamente quase todo mundo religioso que tem vínculo cristão. Todo mundo vai concordar aqui que Jesus é o caminho. O Senhor é o único caminho que pode nos levar. Esta passagem está em todas as Bíblias, em todas as traduções que há no mundo inteiro. Mas o fato é que Jesus, além de ser a jornada, tem uma outra característica. Ele também é a verdade. E todos nós sabemos que quando estamos num caminho, num trajeto para algum lugar, nós precisamos de referência, nós precisamos checar para sabermos, através de informações verídicas, se o caminho que nós estamos tomando, o percurso que estamos fazendo, de fato nos levará onde queremos chegar. É ou não é? Quem aqui já não viajou e não foi para um lugar que nunca foi antes, e mesmo estando com o mapa, com o traçado, ainda assim não teve que se certificar com terceiras, com informações, para poder se certificar com segurança, com estabilidade emocional, não ficar desesperado, com confiança de que está mesmo no caminho certo. Então, estar no caminho pode ainda ser uma dificuldade para que alguém chegue onde quer estar. Por quê? Porque se você não estiver imbuído, se você não estiver munido da verdade para instruí-lo nesse caminho, este caminho pode começar certo e terminar errado. Existem muitos atalhos. Então, como um paralelo, pense bem. Os israelitas estavam lá no Egito, há 430 anos aproximadamente. E separando eles da terra dos antepassados, Canaã, havia um deserto. Então, quando Deus levantou Moisés e o encarregou de retirar o povo e atravessar o deserto para ir para Canaã, quem estava no controle do caminho? Quem era a pessoa, o ser, que estava com a bússola nas mãos? Deus. Então Deus disse: pega o povo e no dia da passagem, no dia da Páscoa, no dia que o anjo da morte passar, no dia seguinte, ao amanhecer, madrugada, depois da ceia, celebra inclusive a ceia de Páscoa vestido, arrumado para a viagem, come e depois caminha, vai e sai para a viagem. E foi assim que eles celebraram a ceia da Páscoa, vestidos, prontos para uma viagem. Acabaram de comer, saíram. Percurso, caminho, sem problema. Havia várias trilhas, alguns caminhos para se chegar até Canaã. E eles tomaram o caminho normal, já traçado pelas pessoas. O caminho das caravanas, o caminho mais rápido, o caminho mais razoável. E foram. Mas quando chegaram num determinado ponto desse caminho, numa bifurcação, essa bifurcação fazia a seguinte V, bifurcava da seguinte forma: continuando a rota das caravanas, passava pelo deserto de Sim e ia sair lá em Canaã, Negueve, e depois estava lá, Mar Morto, Canaã, terra de Abraão, entrar na terra de novo. E tinha essa bifurcação que ia para uma praia. Essa praia, esse caminho passa por uma garganta, por montanhas, e vai dar no mar, no braço do mar, o Golfo de Acaba hoje, braço do Mar Vermelho. E se eu quero ir para Canaã, eu não vou para o mar, é rota sem saída, eu vou seguir o caminho das caravanas. Mas o Senhor, que tem a bússola, que é o caminho, disse: não, você vai pegar a rota do mar. Opa! E aí tem um detalhe: vocês estão sendo perseguidos pelo maior e mais equipado, belicamente, exército de todo o planeta, os egípcios. Estão aí para matar vocês.
Epa, piorou. Senhor, espera um minuto. O Senhor está me dizendo que na nossa retaguarda tem um exército nos perseguindo, com o intuito de nos matar, nos destruir, e o Senhor está mandando que a gente vá para rua sem saída? Eu sou o caminho. Aliás, eu não só sou o caminho, agora eu sou a verdade. E a verdade, a referência é: vamos para o mar. Isso não é absurdo? Isso é absurdo, né? Se você fosse israelita, você diria: oh, se é absurdo, né? Se estivesse correndo de alguém, não é? Então, tudo bem, o Senhor mandou, o Senhor é o caminho, agora o Senhor está dizendo que é a verdade, então nós vamos seguir a verdade. E vocês sabem o resto da história, não é? O impossível Deus fez. Aquilo que era inimaginável. Nunca ninguém abriu o mar outra vez. Mas até hoje, essa é uma das histórias épicas mais contadas do povo hebreu e uma das mais repetidas no Velho Testamento, para aguçar a lembrança, a memória do poder de Deus atuando na vida do seu povo. Então, quando nós tomamos o caminho, tomamos com algumas expectativas. Existem milhões de placas indicativas hoje mostrando o caminho. E muitas delas estão escritas: Jesus é o caminho. Mas são caminhos que as marcas, as trilhas, como a daqueles peregrinos, naquelas caravanas, já estava marcada. O problema é quando chegamos num ponto desse caminho, e aí olhamos uma placa velha, antiga, quase desbotada, que foi posta por alguém que tem autoridade, por alguém que conhecia, por Jesus Cristo. E ele diz: vá por aqui. Não, peraí um pouquinho. Todo mundo vai por aqui. E o Senhor está dizendo que é para ir por aqui. O ponto é, quando nós nos confrontamos no caminho com a verdade, qual é a decisão? Qual é a escolha que nós vamos fazer? Então, quando nós temos contato com Jesus Cristo, e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas Ele também disse: a minha palavra é a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a consequência de conhecimento de uma pessoa em relação à verdade? Libertação. Mas libertação do quê? Bem, veja como foi aplicada essa palavra na época em que Jesus falou. Quando Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra, na percepção de Deus, o tempo era adequado. A Bíblia nos revela dizendo que quando chegou a plenitude dos tempos, aprove ao Senhor enviar o seu filho nascido de mulher. E Deus não esperou a era da informática, que seria mais rápido pregar o Evangelho pela internet. Deus não esperou a era da fita cassete, do DVD, do rádio, do jornal, não. Contrariando toda a tecnologia futura de comunicação, Deus enviou seu filho no momento que Ele julgou adequado, que talvez nós diríamos: mas se fosse na era da informática, ia atingir o mundo inteiro rapidamente. Michael Jackson fez um vídeo que milhões de pessoas no mundo, a Copa do Mundo, bilhões assistem, pode atingir assim. Essa é a maneira que nós pensamos. Este é o caminho que nós julgamos. Mas os caminhos do Senhor são, às vezes, se não quase sempre, bem diferentes do que nós achamos. Aliás, achismo é um problema nesse caminho. Existem pessoas cheias de opiniões. Pessoas vão dizer: eu acho que cortar o caminho por aqui é melhor. Ele está assumindo o papel da verdade. Agora, olha o problema do achismo. Quando alguém diz que acha alguma coisa no caminho, ele está indicando uma preferência, não está? Eu acho, ou seja, que é melhor.
fazer isso. E é uma posição pessoal. Outro pode achar diferente, porque indica preferência, achismo. Achismo também tem um peso, na proporção talvez de 50%, de que o que você acha está errado em relação ao outro que acha diferente. Porque está no campo da análise pessoal. Agora, a palavra de Deus, uma das características dela é que ela não tem achismo. Você nunca vai encontrar um versículo bíblico, principalmente os referidos à sã doutrina, às placas da verdade, que Deus está dizendo, isso é uma opção. Eu acho que você pode fazer isso. Não vai encontrar, porque não é opcional. Se você não for, você vai arcar com as consequências da desobediência. Isso significa morrer. Porque mesmo que, obedecendo, você faça algo tão irracional quanto fugindo do maior exército do mundo, ir para o mar, ainda assim Deus cumpre a sua promessa e permite que a pessoa encontre o quê? Vida. Porque o que o faraó queria era o quê? Morte. Mas seguindo as placas da verdade de Deus, mesmo sendo algo absurdo como ir para uma rua sem saída, o que Deus proveu? Vida. Libertação. Então, quando nós conhecemos esta verdade, nós estamos nos inteirando, nós estamos cumprindo o propósito que estava na mente de Deus quando nos colocou aquelas placas de sinalização nesta rota, neste caminho. Então, muitas pessoas têm aparecido, falamos isso ontem, convém repetir hoje. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus está orientando os seus discípulos a respeito de como eles devem se portar nesta vida. Ele vai fazer isso depois de forma diferente, no capítulo 24 e 25 de Mateus, mas no capítulo 7, ele vai falar de forma muito pessoal, individual. Então Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, no versículo 15, que se vos apresentam como ovelhas, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. O que é um profeta? Do ponto de vista bíblico, o profeta é uma pessoa portadora de uma profecia. Por isso ele chama-se profeta. É quase como uma profissão. Eu sou advogado. Por quê? Porque eu represento uma categoria. Então o profeta representa alguém. Ele representa a pessoa que o incumbiu da profecia, que falando para as pessoas, ele está profetizando. Não é dele, é de outro. Ele é um instrumento. Então, a profecia é o conteúdo, é a vontade, é a mensagem daquele superior que incumbiu o profeta de falar ao povo. E a Bíblia diz que há falsos profetas. E diz Jesus para os seus discípulos: acautelai-os dos falsos profetas. Então, nós que estamos hoje nesta audiência, você aí, segundo a palavra do Senhor, isso até me permite esse parêntese, em 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito do procedimento no culto de adoração, especificamente, não é nem na vida, e ele vai falar a respeito daqueles irmãos que trazem a palavra, o que Paulo diz que é a obrigação de quem ouve fazer? Julgar. E aí é analisar, ver se faz sentido. Então, quando alguém se apresenta falando de Jesus, das placas, para você, povo de Deus, primeira coisa que você tem que fazer é: fica esperto, acautelai-vos. Eu estou pregando aqui, mas nenhuma das coisas que foram ditas a respeito de mim antes vale, a não ser que você julgue, para ver se bate com a placa, com a verdade. Então, cautela. E aí diz lá, com os falsos profetas, porque se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos. Esses são falsos. Esses falsos profetas, que se apresentam disfarçados, eles fazem parte de uma categoria de falsos profetas
que ele sabe que é falso profeta. Ele é mal intencionado. Falso está no sentido que nós entendemos. Alguém que tem uma segunda intenção negativa. O falso profeta está interessado na ovelha, não na mensagem que vai ser entregue às ovelhas. Ele olha a lã, a carne, a pele, o leite. Ele está interessado em extorquir da ovelha, de tirar dela. E aí Jesus, no versículo 16, dá uma dica para o povo dele, para mim e para você. Ele diz o seguinte: como é que eu posso identificar um falso profeta? E aí Jesus fala, a dica é: pelos frutos os conhecereis. Fruto é o resultado de tudo. Tudo que é feito tem um propósito. O propósito é o fruto, o resultado. Então, qual é a maneira que Jesus Cristo espera que nós, povo de Deus, possamos avaliar um profeta e descobrir se ele é falso ou não? Pelo resultado, não pela mensagem propriamente dita, mas pelo resultado. Ok? Então falamos isso ontem. Se um pregador, se a mensagem de Deus é bem pregada, e aí no final, dinheiro, qual o fruto? A mensagem de Deus é pregada, e no final, status. A mensagem de Deus é pregada, no final, votos. A mensagem de Deus é pregada, e no final, seja lá o que for, que não seja aquilo que deve ser segundo a mente de Deus nas Escrituras. Salvação, por exemplo. Não é? Obediência apenas a Cristo, por exemplo. A pessoa prega e no final a igreja. E hoje em dia, mais do que nunca, isso tem sido uma realidade, não é? Quase o nome de Jesus não aparece mais. Então, nós temos condição de avaliar. Esse é o falso profeta mal intencionado. Mas no versículo 21 de Mateus 7, Jesus fala do segundo tipo de falso profeta, que é o profeta bem intencionado. Ele acha que a mensagem que ele é portador é verdadeira. Alguém ensinou ele e ele acreditou cegamente naquilo e passa esta mensagem como se verdade fosse, mas ele está enganado. E nesse sentido, o falso que tem segundas intenções, que é mal intencionado, ele não tem diferença nenhuma do falso que é sincero, bem intencionado. Por quê? Porque o resultado, o fruto, leva para o mesmo lugar. Se alguém der uma informação errada para você, mal intencionado, e você segui-la, você vai conseguir chegar no lugar que você quer? Não. E se alguém bem intencionado, achando que é esse mesmo caminho, der a mesma informação, vai mudar alguma coisa? Você vai chegar em lugar nenhum. Então, a origem da informação, sendo sincera, sendo honesta do ponto de vista da pessoa, ou maléfica, mal intencionada, se estiver enganado, o resultado é o mesmo. Então nós precisamos checar constantemente se as informações que nós estamos recebendo daqueles que estão se colocando como informantes do caminho, da jornada, são de fato aquelas que o nosso Senhor fincou na estrada. E você tem o mapa na mão. Na verdade, nenhum de nós devemos nos perder se ficarmos atentos ao que Jesus é. Ele é o caminho, a jornada. Então está nele. Mas muita gente tem falado isso. Mas ele também é verdade. Muita gente tem falado isso. Mas aí é que está. Você tem que tirar a prova. É responsabilidade sua checar isso. Porque se todo mundo quer ir onde Deus está, para o céu, só há um caminho, só há esta verdade, que é Jesus, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Então qual é o desafio para nós hoje? Bom, é o desafio que Jesus coloca lá em Mateus 7:21. Lá ele diz assim: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor. Falamos ontem, pleonasmo, não é? Sabe, quando a mãe ou o pai vê o filho fazendo algo que não deve, né? Aí ele fala o nome completo, né? João Paulo da Silva.
espécie de confirmação. Já fica esperto, né? Que vem bomba aí. Então, aqui a ideia é essa, de que no caminho existem pessoas que a visão que elas têm de Jesus é que Jesus não é só o Senhor da vida delas. Jesus é o Senhor da vida delas. Chama Jesus de Senhor 2 vezes. Pleonasmo. Jesus usou isso. Ele dizia algumas coisas. Em verdade vos digo. Precisava falar a segunda vez? Precisava. Porque isso é extremamente importante. É para olhar com atenção. Pleonasmo. Então, fez. Senhor, Senhor. E aí Jesus disse: mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão. Nem todo aquele, né, que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como é que você sabe se você não é desses? Como? Como é que você sabe? É que eu estou no caminho. É que eu sigo as placas. Como? Informação de quem? Você está checando, você está o tempo todo olhando. Sabe quando tem rally? É preciso de um navegador, não é? Porque a coisa é séria. O tempo todo. Repassando, revendo, repassando. À noite sem dormir, repassando, revendo, para não errar o caminho. É perigoso, porque um vacilo já é. Vai longe. Então, o Senhor disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, porém, entretanto, entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aqui está o nosso desafio. Aqui está o âmago da coisa. Coração. O coração só entra no céu, segundo Jesus, quem faz o quê? A vontade do Pai. Agora, se alguém diz para você que a vontade do Pai é esta, bom, na ceia, olha como é fácil de desvirtuar. Olha como é fácil. Isso acontece muito em nome de Deus aí hoje em dia. Está acontecendo hoje. O nosso irmão Álvaro, né? Nosso irmão Álvaro, leu aquela passagem da viúva pobre, não é? Quanto deu a viúva pobre? Que significava percentualmente quanto? 100%. Ela deu todo o seu sustento. Essa informação na mão de um falso profeta é perigosa. Sabe o que ele pode falar? Eu já vi isso acontecer pessoalmente. Ele vai dizer: todos aqui querem ser pessoas abençoadas por Deus, como aquela viúva que se destacou, que Jesus viu, que Jesus elogiou. Não sabemos o nome, mas Deus sabe. Você quer ser abençoado como ela? Dê 100% do que você tem agora. Só esqueceu de um detalhe: Jesus não estimulou ela a dar nada. Jesus não pediu nada. Foi ela que decidiu. Faz sentido? Porque no Novo Testamento, quando o tema é oferta, cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não por tristeza, ou por necessidade, por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aí veio o profeta. E ele vai pegar as informações, como fez Satanás. E vai dizer: Deus disse, não morrerás. Eu garanto, pode comer da fruta. Pelo contrário, vai ganhar, vai ser como ele. Satanás faz isso. Então, lá em Mateus 7, quando Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, essa pessoa é aquela pessoa ingênua, sincera, que está entregando sua vida ao conceito religioso, à voz dos profetas, que a salvação não é uma responsabilidade implícita nela, mas ela se deixa levar. Mas deixa eu ver como é que é aqui. É assim, assim, tá. Então vou com a turma. Eu me adapto. Não é? E aí, Jesus disse: porque naquele dia, muitos dirão, olha a proporção, o cristianismo nunca foi, na perspectiva de Jesus Cristo, um caminho de muitos. Eu lamento dizer isso. Eu lamento.
Mas na perspectiva de Jesus, ele foi claro, ele disse: o caminho é estreito, apertado, difícil, e poucos acertam por ele. É verdade que muitos são chamados, é verdade, mas poucos são escolhidos. E aqui Jesus está dizendo: naquele dia, o dia do juízo, o dia da volta de Cristo, o dia do acerto, muitos dirão, essa é a proporção. E olha, dentro dos muitos, existe um grupo religioso que chama Jesus de Senhor, Senhor, e que vai dizer o seguinte: eu estou lendo a passagem na mente, mas você tem na Bíblia. Então lá diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, e eu expulsei demônios em teu nome. O que você diria de alguém que prega em nome de Jesus, que demonstra autoridade sobrenatural, autoridade sobre demônios, expulsando-os, e alguém que cura em nome de Jesus? Você diria o quê? Vamos ser razoáveis. O cara é de Deus. Esse homem é abençoado. Esse homem tem a palavra de Deus, é o profeta de Deus. E aí Jesus diz, logo em seguinte, no versículo seguinte a este, Jesus diz: apartai, eu vos direi, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade. Então, peraí, é possível alguém dizer que é de Deus, pregar em nome de Deus, expulsar demônio em nome de Deus, curar em nome de Deus e não ser de Deus? Bom, Jesus disse que é. E aí? Eu estou no caminho. Tem pessoas me sinalizando as placas. O que eu vou fazer? Nós precisamos rever os nossos conceitos, se estamos na jornada. E rever os conceitos significa conhecer a vontade de Deus em tudo para a sua vida. Não deixe que outros façam isso por você. O compromisso desta congregação, o compromisso desta igreja, no sentido de comunidade, agrupamento de pessoas, é busca incessante pela verdade. Não será ensinado algo que qualquer irmão não tenha o direito e até a obrigação de questionar e criticar em busca da verdade, porque o nosso Deus não é de confusão, Ele é de verdade, de clareza. O compromisso que nós temos aqui não é estampado num regulamento, não é estampado num estatuto, não é estampado numa doutrina ou num credo pessoal, porque a igreja do Senhor não tem credo, não tem doutrina, ela tem sã doutrina, e ela segue e busca esta verdade, sem condenar ninguém, mas ensinando a verdade. Então, se você quer ser seguro dessa verdade, se você quer ter certeza que está no caminho, então você está com certeza no meio de pessoas compromissadas com esta realidade, com esta verdade. Então, hoje mesmo, você pode tomar a decisão de conhecer melhor a verdade. Se você está aqui nos visitando, alguém convidou você, ou você entrou aqui, não foi por acaso. Então, busque conhecer esta verdade. E você, meu irmão em Cristo, todo dia, várias vezes talvez por dia, renove-se, busque, seja convicto, aperfeiçoe, cresça nesta verdade. Seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4, versículo 15. Seguindo esse propósito. Que Deus abençoe, estejamos em paz. Está oferecida para todas